Oi pessoal! Recentemente aqui no canal fizemos um vídeo sobre como durante uma entrevista de emprego o nosso corpo pode falar. É isso mesmo, gente. O nosso corpo, ele também fala, sem que a gente abra a boca. E por isso é muito importante que a gente entenda as circunstâncias que possam gerar algum tipo de estresse. Isso para nós mesmos. Pensando nisso, hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos mais comuns de entrevistas de emprego. Olha só, hein? É bem interessante. E o melhor, como você pode se preparar para todas elas. E então, vamos conhecer esses 3 tipos mais comuns de entrevistas para que você fique aí preparadaço. Então, vem comigo! Se você está chegando agora aqui no canal Desenvolve S.A., seja muito bem-vindo. O meu nome é Flávio Guimarães, eu sou formado em Ciências da Computação e pós-graduado em Gestão Empresarial. Estou aqui para entregar todo esse conhecimento para vocês e, junto com o César Bellini e o Fábio Jorge, nós criamos o canal Desenvolve S.A. para devolver a vocês tudo aquilo que nós 3 aprendemos durante as nossas carreiras. A nossa missão é honrar a todos que contribuíram com o nosso aprendizado e ajudar a você desenvolver a sua carreira. Então, vamos lá? Antes de tudo, aqui vai algumas observações importantes, hein? A conversa de hoje, ela reflete a nossa visão de como são as entrevistas de emprego. Outros recrutadores podem ter uma visão um tanto diferente. E olha, tudo bem, porque não existe uma nomenclatura oficial para cada modelo de entrevista. Então, pode ser que você já conheça algumas delas, só que por um outro nome, tá? A minha dica de ouro, pessoal, é que você priorize mais os conteúdos do que as nomenclaturas em si. Você concorda? Bom, então vamos lá. Normalmente, quando um tipo de entrevista é escolhido, a empresa acaba levando em conta alguns pontos como o perfil da vaga, as características dos entrevistadores, o modelo de contratação da empresa e as particularidades daquele cargo que está sendo oferecido. Porém, as empresas geralmente seguem um fluxo que começa com uma entrevista de triagem, depois segue para uma entrevista técnica e até mesmo uma entrevista comportamental. Vamos entender melhor cada uma delas. A primeira é a entrevista de triagem. Aquela que vai fazer uma seleção inicial, justamente uma triagem. O seu objetivo é reduzir a base de currículos recebidos para uma primeira lista de potenciais candidatos. E normalmente é muito rápido. Tem a intenção de descobrir se determinado candidato possui os conhecimentos técnicos e experiência exigidos pela vaga. Por exemplo, um cargo exige certa experiência para a utilização de um sistema de gestão. Ele exige que tenha conhecimentos de finanças, contabilidade, folha de pagamento, por exemplo. Mas no currículo, um candidato com uma grande aderência para a vaga colocou só que tem experiência em sistemas de gestão. Ou seja, ele não detalhou ali os módulos que ele conhece. Então, nesse caso, o recrutador pode fazer uma ligação mesmo para entender qual é a experiência do candidato, aqueles módulos que são exigidos pela vaga. E a partir da informação recebida, o entrevistador o qualifica ou não para a próxima fase. Veja que esse conceito pode ser expandido para outras verificações, como o domínio de um idioma, uma certificação técnica ou familiaridade com certos processos. Tudo aquilo que é realmente essencial para a vaga. Em alguns casos, principalmente em empresas com um alto volume de contratação, a entrevista de triagem pode ser feita por um robô, ou seja, um software robô, que seria uma inteligência artificial que busca palavras-chave em cada currículo e, a partir disso, valida as exigências básicas da vaga. Legal, não é não? Então, vamos agora ao próximo tipo de entrevista, que é a entrevista técnica. A entrevista técnica, obviamente, ela vai ser um pouco mais elaborada e,
Como o próprio nome já diz, ela foca no conhecimento técnico do candidato e também na materialização dele, principalmente ao longo da carreira. Isso quer dizer o que você já realizou com esse conhecimento técnico, né, que você possui. Aqui a entrevista geralmente é conduzida pelo líder imediato, pelo responsável pela vaga. As perguntas tendem a ser diretas e muito orientadas para o trabalho em si. Alguns exemplos de perguntas, olha só. Você conhece esse processo? Como você fazia? Ou então, você já desenvolveu essa atividade? Você usa o sistema tal? Você tem a certificação XPTO? Veja que para responder questões dessa natureza, é fundamental ter em mente sua lista de atividades e de realizações ao longo da sua carreira. Se você estiver ali numa entrevista remota, eu aconselho você deixar em mãos uma lista das suas habilidades, do seu histórico. Desse modo, você pode responder tudo e com bastante segurança. Uma resposta bem completa se parece com essa daqui. Vai dando uma olhadinha aí para comparar. Sim, eu conheço esse processo porque eu operei de maneira X e ao longo da minha jornada profissional fiz algumas melhorias, tais como Y e Z. Isso gerou um ganho de produtividade calculado em X%. Bom, por fim, pessoal, vamos ao terceiro tipo de entrevista, a entrevista comportamental. Essa é um pouco mais complexa, porque tem algumas segundas intenções. Veja só, diferente da técnica, a entrevista comportamental foca não no que você fez, mas em como você fez. Mais do que as suas habilidades, importa o seu comportamento. As perguntas nesse tipo de entrevista tendem a ser mais abertas, por exemplo, buscando ali as entrelinhas. Fique atento. Olha só, como você se comportou em tal situação? Qual é a reação quando tal coisa acontece? Como você lida ou como reagiria se acontecesse determinada coisa? Para tirar de letra esse questionário, você deve ter em mente que comportamentos e reações são mais predominantes em você. Entenda quais são aqueles que você precisa desenvolver, né? Pensando em como elas se manifestaram durante vários momentos em sua carreira e como pode demonstrá-los ao entrevistador. É comum a entrevista comportamental ser conduzida pelo time de RH. Assim como também é comum os entrevistadores tentarem encontrar duas coisas nos candidatos. Primeira, habilidades e competências desejadas para a vaga. E segunda, identificar um padrão de comportamento do seu passado, que pode se repetir hoje em dia. Para fixar bem o assunto, veja só esse exemplo, né, sobre principais diferenças entre perguntas de uma entrevista técnica e perguntas de uma entrevista comportamental. Presta atenção. Suponha que a vaga ofertada seja para uma área de planejamento financeiro. Tá? Só supondo, é só um exemplo. É esperado que os candidatos saibam elaborar orçamentos e acompanhar resultados. Na entrevista técnica, perguntariam algo do tipo, na entrevista técnica, qual é a sua experiência na construção e acompanhamento de um PL e um Business Plan? Qual o seu nível em Excel e PowerPoint? Como era o processo de análise mensal dos resultados? Qual era o prazo que você tinha para fechar e apresentar esses resultados? Qual era o formato da apresentação? Era você mesmo quem preparava? Bom, agora vamos imaginar que para essa mesma vaga façam ali uma entrevista comportamental. Então, seria comum você ouvir algumas perguntas como essas, olha só. A construção do budget anual era um processo individual ou coletivo? Como você se relacionava
com os demais interlocutores do processo? Está reparando ali as entrelinhas? Como era o seu relacionamento com os outros departamentos? Como você desenvolvia eventuais situações de atraso de entrega? Perguntas como essas demandam bastante cuidado, pessoal. Elas querem descobrir se você tem disposição para trabalhar em grupo, se você é empático. Elas querem saber como é a sua capacidade de relacionamento e colaboração, conhecer se você sabe se comunicar de forma mais clara e também solucionar desafios alinhados à equipe. Você reparou? Dependendo das suas respostas, os examinadores eles vão descobrir se o seu perfil é o de alguém com mais autonomia ou de alguém que ainda precisa ali de mais maturidade, né? Isso para assumir aquele cargo. Então, concluindo, nem sempre o entrevistador vai dizer que tipo de entrevista será feita, tá? Normalmente não. Então, cabe a você estar pronto para a situação ou mesmo perguntar educadamente para qual tipo de entrevista você está sendo chamado. Olha, com toda certeza, saberão te informar ainda na etapa de agendamento da entrevista. E olha, não tenha vergonha de perguntar, porque isso pode ajudar muito você. Você vai poder se preparar melhor para o desafio. Então não deixe a preocupação interferir na sua naturalidade. Às vezes, todos os modos de entrevista podem ser feitos no mesmo instante. Por que não? Na mesma entrevista. Ou seja, com algumas perguntas mais técnicas e outras mais comportamentais. Tudo misturado. O certo é avaliar com calma qual a resposta será mais adequada. E bom, se você gostou dessas dicas, eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo com alguém que também quer se desenvolver cada vez mais para o mercado de trabalho. Você conhece alguém? Vamos ajudar essa pessoa. E se você acha que está aí pronto para qualquer tipo de entrevista, então deixa um like pra gente. Combinado? Clica aqui no botão de curtir embaixo, pessoal. Isso ajuda muito o canal a crescer, a trazer mais conteúdo para vocês. E se inscreva no canal, não esqueça. Obrigado, nos encontramos aqui no próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau!